bebês. Sua própria vulnerabilidade os torna irresistíveis. Em seus ombros frágeis, eles carregam as esperanças de uma geração. Eles são a única chance que os pais têm de alcançar a imortalidade. As famílias se constituem tendo os jovens como objetivo, mas a vida em família também pode estar cheia de tragédias, brutalidade e os mais doces prazeres. Criar filhos é o maior desafio em nossa vida. Os pais lutam para cuidar e alimentar sua prole, mesmo que para isto tenham que dar seu leite ou seu sangue. Os pais precisam proteger seus rebentos de um mar de ameaças. E precisam ensinar-lhes as habilidades de que precisarão para sobreviver. Em troca, os filhos nos dão uma alegria especial e dão um novo sentido à nossa vida. Porque é dos laços eternos que unem pais e filhos que brotam as emoções mais transcendentes. Vamos explorar as aventuras de diferentes espécies na criação de seus filhos e aprender lições para nossas próprias vidas em A Vida em Família dos Animais. A Vida em Família dos Animais. As aventuras da infância. Ela se ergue no meio das profundezas, com tentáculos que chegam a alcançar 5 metros de comprimento. Esta fêmea de polvo gigante parece uma criatura assustadora, mas no fundo ela tem um bom coração. Durante anos, ela vagou por esses arrecifes, preparando-se para o que vai ser o evento mais importante de sua vida. Num esconderijo secreto no meio dos recifes, a fêmea põe os seus ovos. Ela procria apenas uma vez na vida. E esses preciosos ovos são a sua única chance de fazer com que uma parte de si continue a viver no futuro. Ela trouxe esses ovos em seus tentáculos por cerca de meio ano. Não os abandonou por um instante sequer, nem para alimentar-se. Por fim, o momento tão esperado chegou. Seus minúsculos filhotes finalmente aparecem, mas a infância é sempre uma fase sujeita a grandes perigos. Para outras criaturas, eles são um prato apetitoso, mas eles já nascem com todas as habilidades de que vão precisar para sobreviver caso a sorte os ajude. O polvo produz filhotes em quantidade suficiente para que alguns deles consigam escapar da ameaça diária de numerosos predadores famintos. Mas sua mãe nunca poderá saber qual foi o seu destino. O esforço da procriação esgotou suas energias. Agora ela própria se transformou em comida.
refeição para os peixes impacientes. Morrer é o maior sacrifício que se pode fazer pelos filhos. Mas se apenas um deles, no meio de dezenas de milhares, conseguir escapar e se tornar um polvo gigante igual à mãe, vagando pelas águas profundas, aquele sacrifício não terá sido em vão. Ele continuará vivendo através de seus filhos e através dos seus netos. A vida em família de todos os animais tem o mesmo objetivo: ajudar os filhotes a crescerem e se reproduzirem, dando continuidade à linhagem genética de seus pais. O modo como cada animal faz isso define os seus variados estilos de vida. Para os elefantes marinhos, procriar significa ir embora de casa. Quando estão no mar, eles passam 90% de suas vidas mergulhando a centenas de metros de profundidade nos abismos submarinos para se alimentar de lulas e calamares. Mas agora o impulso reprodutor faz com que esta fêmea vá na direção da praia. Ela não está sozinha. Centenas de fêmeas convergiram para o mesmo lugar ao mesmo tempo para dar à luz. O filhote deve aprender a distinguir a voz de sua mãe no meio de tantas outras, porque somente a mãe irá dar o que ele precisa para sobreviver. O seu leite. O leite cria um laço especial entre mãe e filho. Uma vez que apenas as mães produzem leite, é natural que elas dediquem mais atenção à prole. O leite do elefante marinho é o mais nutritivo do mundo, contendo mais de 50% de gordura. Enquanto o filhote é alimentado, a mãe passa fome, deixando de comer por todo o período de amamentação do bebê e encontrando consolo apenas na companhia dele. Mas os machos também estão por perto. A colônia de elefantes marinhos não é apenas uma maternidade, é um campo de batalha. O corpo de um elefante marinho é preparado para esses enfrentamentos, onde lutam por uma chance de se acasalar. Um dono da praia pode tornar-se pai de mais de 100 filhotes numa única estação. Os machos devotam toda a sua vida a produzir o maior número possível de filhotes. O destino individual de cada filhote tem pouca importância para eles. Eles mal percebem a presença dos filhotes a quem atropelam em sua ânsia de defender seus haréns. Mas se uma mãe perde o seu filhote, é uma perda tremenda. Ela já investiu 1 ano de esforço nesse bebê, que é apenas um entre cerca de 10 que ela terá a chance de produzir em sua vida. O macho e a fêmea podem ser extremamente diferentes em corpo, comportamento e estratégias, mas ambos os sexos evoluíram de forma a maximizar o número de filhotes vivos que deixarão na Terra. Depois de 1 mês de amamentação constante, a mãe deve voltar para o mar a fim de repor o peso perdido. Ela deixa para trás o seu filhote. Ele já tem o triplo do peso que tinha ao nascer e está aparelhado para viver sozinho. O instinto irá lhe indicar seu comportamento futuro e seu corpo em desenvolvimento lhe dará a capacidade de sobreviver. A mãe provavelmente nunca voltará a encontrar esse filhote, mas no ano que vem ela retornará a este local. Ao partir, ela já carrega dentro de si o embrião do que será o seu próximo bebê. Com apenas 1 mês de vida, a infância destes filhotes chega ao fim. Eles nunca mais encontrarão seus pais e não receberão mais nada deles, mas trazem consigo os genes necessários para se tornarem enormes donos da praia. Em outros casos, contudo, são precisos esforços heróicos de ambos os pais para criarem sua prole, especialmente quando isso acontece em regiões onde a sobrevivência é mais difícil. Antártida.
Quando chega o inverno e todas as criaturas migram para as regiões mais quentes ao norte, uma espécie animal converge para esta área. Aqui, na superfície congelada do oceano, na parte inferior da Terra, fica o lar dos pinguins imperadores. Eles se reúnem aqui por um motivo difícil de acreditar: para chocar seus ovos. Assim que a fêmea põe o primeiro ovo, ela o repassa para o macho, porque se o pequeno embrião lá dentro for exposto a um frio como este, durante um simples minuto, ele não resistirá. Após abrigar o ovo junto aos pés do pai, protegido pela penugem quente de sua bolsa, a mãe se dirige ao mar a fim de se reabastecer de comida. Somente o pai permanece para enfrentar o sombrio inverno antártico. Quando os pinguins imperadores incubam seus ovos aqui, não há predadores para ameaçá-los. Seu único inimigo é o frio mortal. A temperatura cai a 70 graus negativos e os ventos sopram a mais de 100 quilômetros por hora, enregelando os corpos. A única proteção para os pinguins é a gordura de seus corpos e a proximidade dos outros de sua espécie. Eles se revezam no perímetro deste círculo e o tempo inteiro procuram retornar para o centro, onde o calor dos corpos dos outros os aquece novamente. Tendo suportado o inverno mais rigoroso da Terra, eles saúdam com alegria a volta do sol. Na luz do primeiro amanhecer da primavera, eles veem o resultado desses 2 meses de prolongado sacrifício. O pai pode oferecer ao filhote apenas um pedaço da gordura extraída de seu próprio corpo. Sem outro tipo de alimento, nem o pai nem o filho poderiam manter-se vivos por mais tempo. E então, no momento preciso, cumprindo a sua promessa, as mães pinguins retornam. Elas caminharam mais de 150 quilômetros sobre o mar congelado, passo a passo, em seu andar desajeitado. Durante todo esse tempo, ganharam vários quilos de peso alimentando-se nas águas ricas de peixes da Antártida. Afinal de contas, cada uma dessas fêmeas esteve comendo por 2. Os machos começam a chamá-las, ansiosos para se reunirem com suas companheiras. Mesmo depois de meses de separação, ela reconhece sem demora a voz do macho e anuncia sua volta com uma saudação ritual. O macho tem agora metade do peso que tinha quando chegou ali, mas seu sacrifício valeu a pena. Cheio de orgulho, ele apresenta o filhote à mãe, que o está vendo pela primeira vez. A primeira providência é alimentar o filhote. A mãe regurgita para ele uma boa quantidade de peixes. Agora é a vez da mãe cuidar do filhote, mas os hábitos antigos são difíceis de eliminar. Desde que a fêmea pôs o ovo, o macho cuidou sozinho dele. E é com relutância que transfere essa responsabilidade. Depois que a fêmea assume o cuidado pelo filhote, é a vez do pai finalmente cuidar de si próprio. Ele vai caminhar até a borda da plataforma de gelo e ter a sua primeira refeição em 4 meses. Suportou a fome e um frio indescritível, mas fez o que tinha que fazer
para manter viva sua linhagem genética ao longo de mais uma geração. Abrigado alegremente aos pés da mãe, o bebê faz a sua festa com uma refeição de peixe semi-digerido. Quando as provisões se acabam, a mãe tem que sair à procura de mais. Outra caminhada de mais de 150 quilômetros no gelo. Os pais se revezam indo até o mar buscar peixe para alimentar o filhote. Quando ficam sozinhos, os filhotes se agrupam para aquecer uns aos outros, exatamente como seus pais tinham feito. Por fim, depois de 7 meses de cuidados intensivos, os filhotes estão gordos e redondos como bolas de boliche, e os pais os entregam à própria sorte. E é então, quando a plataforma de gelo começa a rachar, enfraquecida pelo calor crescente do verão, que eles estão prontos para mergulhar no oceano pela primeira vez. Devido aos heróicos sacrifícios feitos por seus pais, esses bebês emplumados não apenas sobreviveram, mas tornaram-se adultos num dos mais inóspitos ambientes de todo o planeta. Outros pais adotam uma tática diferente, criando um refúgio seguro para sua prole, onde ela fique abrigada dos rigores da natureza. A região dos Everglades, na Flórida, é um dos maiores conjuntos de pântanos do mundo. Mas na estação seca, ela se transforma num enorme lamaçal, onde peixes ficam aprisionados em poças d'água cada vez menores. Esta tartaruga teve mais sorte. Ela, pelo menos, pode caminhar em busca de água. Mas a descoberta deste oásis irá lhe custar caro. É a toca de um crocodilo, aberta e escavada pelo animal mais perigoso dos Everglades. Ainda assim, na estação seca, este local se transforma num porto seguro para outras formas de vida selvagem que dividem este ambiente com os crocodilos. As lontras apreciam muito a pesca daqui, assim como numerosas aves que se alimentam de peixes e fazem seus ninhos nestas árvores. A toca do crocodilo não é apenas uma despensa bem sortida, é também uma creche. Os ovos do crocodilo estão sendo chocados no meio de uma massa quente e compacta de mato em decomposição acumulado pela fêmea. E este ninho também atrai as tartarugas. Agora é a sua chance. Pondo seus próprios ovos naquele ninho, a tartaruga pensa em tirar proveito do esforço dos crocodilos para montar aquele abrigo e defendê-lo dos intrusos. Um excelente plano, se ela própria conseguir escapar com vida. Seu casco fica cheio das marcas desse enfrentamento, mas a tartaruga consegue escapar ilesa. Semanas depois, os gritos dos filhotes atraem a fêmea do crocodilo, que vem ao seu encontro. Os filhotes de tartaruga também estão nascendo. Eles poderiam ser facilmente devorados pela sua enfermeira involuntária. Mas são apenas os pequenos crocodilos que recebem a atenção da mãe. Com todo cuidado, ela retira os seus bebês e os carrega para a água.
Mandíbulas feitas para matar são agora o abrigo de novas vidas. Com os crocodilos totalmente voltados para os seus recém-nascidos, agora é a vez do filhote de tartaruga fugir para a liberdade. Durante a estação seca, os jovens crocodilos são transportados nas costas e no focinho de suas mães. Neste abrigo doméstico, eles têm um ambiente seguro onde poderão crescer e desenvolver seu talento caçador. Preparando um refúgio seguro para suas crias, o crocodilo lhes dá uma chance de sobreviver até estarem bastante grandes para evitar os perigos da vida. Mas muitos animais costumam fazer seus filhos enfrentarem um mundo de problemas assim que nascem. Quando os grandes bandos de gnus começam a procriar, todos os olhos famintos da África se viram na sua direção. Um gnu recém-nascido tenta pôr em movimento suas pernas ainda bambas. Instintivamente, ele procura o leite da sua mãe enquanto ela lambe o seu corpo, familiarizando-se com o seu cheiro. Nestes primeiros momentos de vida, eles estreitam os seus laços. A mãe é tudo que o filhote tem entre a vida e uma morte prematura. É uma forma severa de amor. Em apenas 15 minutos, o filhote tem que estar pronto para seguir os passos de sua mãe. Sozinho, um filhote de gnu não tem a menor chance. É uma sorte grande para esta chita que rapidamente tenta ocultá-lo. A chita frequentemente perde suas presas para predadores mais temíveis do que ela. Mas os cães selvagens preferem pegar suas próprias refeições. Eles são os predadores mais eficientes de toda a África. O que lhes falta em tamanho é compensado com organização coletiva. Mas uma mãe faz o possível para enfrentar essa luta desigual. Ela mal acredita na própria sorte. Os cães parecem ter chegado à conclusão de que todo aquele esforço não iria valer a pena. Ela simplesmente se afasta. Uma mãe acaba de salvar sua cria e, com ela, sua ponte para o futuro. A responsabilidade paterna dá coragem aos tímidos e ferocidade aos fortes. Se é difícil criar um animal que serve de presa, mais difícil ainda é trazer alimento para jovens predadores. Especialmente quando não se é o único que saiu para caçar.
Enganado mais uma vez. De cada 5 vezes que um animal sai sozinho para caçar, em 4 ele não consegue nada. Somente a rede de segurança de uma família torna possível a vida difícil de um leão. Uma família de leões é chamada em inglês de pride, orgulho, e é fácil entender por quê. Esta dama orgulhosa é uma avó e vive cercada por sua família, filhas, sobrinhas, netas e outros descendentes. Partilhando a mesma herança genética, elas vivem em comunidade. Seu parentesco é tão próximo que as fêmeas costumam amamentar os filhotes das outras. Sobrinhos e sobrinhas também conduzem em si muitos dos mesmos genes. Um único macho é o pai de todos os filhotes. Há alguns anos ele lutou pelo direito de ser o patriarca do bando, uma posição que muitos leões nunca chegam a conquistar. A vida é fácil para o chefe de um bando como este. As leoas do bando não apenas lhe dão filhotes. Elas também lhe trazem as refeições. Um búfalo não se deixa intimidar por uma leoa sozinha. Rápido e vigoroso, armado com chifres aguçados, ele também sabe ser um adversário mortal. Finalmente, outra leoa do bando vem ajudar a primeira. São necessárias 4 leoas para subjugar o búfalo. Um beijo mortal acaba sufocando o enorme animal. A mãe chama seus filhos para participar da matança. Alimentar os jovens nunca é fácil. Cerca de metade dos filhotes de leão geralmente morrem de fome. Eles vão ter que disputar com os outros a sua parte no banquete. Entre os leões, são sempre os mais fortes que comem primeiro. Desse modo, quando a comida é escassa, são os mais fortes que acabam sobrevivendo para passar adiante os seus genes. Mas com uma presa tão grande, há comida para todos. Sem a cooperação do bando, não haveria comida para disputar. O macho é maior do que as fêmeas e normalmente comeria primeiro. Mas este leão anda com falta de apetite. Ele tem um ferimento que se recusa a sarar. E quando o chefe de um bando começa a enfraquecer, seus dias estão contados. Ele está entrando no crepúsculo de sua vida. Protegidos pela escuridão, 2 leões machos fazem soar o seu rugido de desafio. O velho patriarca responde, mas sem a mesma convicção de antigamente. O ataque ocorre no meio da noite.
Com o novo dia, tem início um novo capítulo na história da vida daquele bando. O bando agora está sob as ordens de uma dupla de estranhos, 2 leões machos recém-entrados na idade adulta. Eles são irmãos e seus genes em comum fazem deles aliados naturais na luta pelo domínio do bando. Juntos eles lutaram por uma chance para se acasalar com aquelas fêmeas, uma chance que muitos machos jamais obtêm. Eles encontram uma de suas novas futuras parceiras e a examinam para ver se ela está pronta para o acasalamento. Eles estão ansiosos para começar a produzir filhotes. Sua vida de reprodutores vai durar apenas alguns anos antes que eles sejam expulsos por machos mais jovens. Mas esta fêmea está com filhotes ainda novos e não vai entrar no cio senão quando eles estiverem desmamados, daqui a alguns meses. É um trágico contratempo para esta família animal. Os filhotes são obstáculos involuntários à necessidade urgente desses machos por uma parceira. Mas são obstáculos fáceis de remover. Não é raiva ou maldade o que motiva esses machos, mas a necessidade irresistível de se reproduzir. Quando a leoa sai para caçar, seus filhotes são eliminados um a um. Ela encontra os vestígios sangrentos do que ocorreu ao retornar da caçada. O cheiro é inconfundível. O sangue é do seu filhote. E sem o estímulo provocado pela amamentação, ela logo entrará novamente no cio. Parece injusto que os mesmos machos que abateram seus bebês venham a ser os pais de sua próxima ninhada. Mas os próximos filhotes serão beneficiados. Não apenas irão herdar genes capazes de transformá-los em animais magníficos, como terão para protegê-los 2 pais jovens e fortes, que poderão repelir o ataque de qualquer intruso. Nove meses depois, e um minúsculo bebê de olhos ainda fechados se prepara para encontrar sua família. Quando seus olhos se abrirem, ele encontrará um grupo inteiro de outros filhotes crescendo em segurança no interior do bando. A linhagem genética da leoa e dos 2 jovens machos se mesclam nesta nova geração. Embora uma família de predadores viva sempre cercada pela violência e pelas privações, estes são dias de paz e alegria no interior do bando. Mas nem mesmo um bando inteiro de leões pode atravessar o caminho de uma família de elefantes. A força dessas famílias mantém até mesmo os seus bebês a salvo dos conflitos comuns entre predadores e presas. Estes urubus não são arautos da morte, mas da vida. Eles estão se alimentando dos restos de placenta de um parto. Um bebê nasceu no seio de uma família de elefantes. Como acontece com todos os mamíferos, seu primeiro e mais íntimo contato será com a mãe. Apenas ela poderá amamentá-lo. Ela não
apenas irá dar alimento e proteção, como vai cercá-lo de ternura. Sua irmã também irá ficar ao seu lado. O instinto maternal é muito forte entre as elefantas. Sua mãe é a matriarca da família, o depósito vivo de todo o conhecimento passado de geração em geração. As filhas se beneficiam das décadas de experiência adquirida por suas mães ao enfrentar a seca e as enchentes, os predadores e a gravidez. Não há machos adultos nesta família. Os machos raramente se misturam aos bandos chefiados por fêmeas, a não ser para o acasalamento. Um jovem macho fica na companhia de seu grupo até atingir a adolescência, mas bem antes disto, a sua energia e disposição já começarão a incomodar a paciência das fêmeas. As fêmeas passam a vida inteira dentro da esfera protetora da família. As irmãs mais velhas e as primas servem de babás. Com isso, elas aprendem a cuidar dos filhotes e, ao mesmo tempo, permitem que a mãe vá em busca de alimento. Seu pagamento pode ser apenas um modesto punhado. Caçar gnus é seu passatempo favorito. E sua excitação é contagiosa, mas a irmã mais velha está sempre por perto, mantendo um olho vigilante sobre o caçula. Na estação seca, a matriarca conduz a família ao longo de uma trilha que ela aprendeu com a matriarca anterior. É a memória e não o instinto que os conduz para a água. Para os bebês, são águas profundas. O filhote escorrega e acaba se atolando na lama. Os adultos fazem soar o alarme. A mãe e as tias correm para socorrer o bebê. As presas ajudam muito. Com a ajuda das patas e da tromba, o bebê é removido delicadamente. Por fim, ele é salvo. Assustado, mas ileso. Sua família, em atitude de proteção, cerra fileiras em volta dele. Mesmo sendo o maior animal terrestre do planeta, o elefante precisa da família para sobreviver aos perigos da infância. Ao cair da tarde, encontra outro bebê atolado na lama, mas este está sozinho. Por alguma razão, ele foi separado da família. Uma hiena faminta ouve seus gritos de socorro. Sem a proteção da família, ele é uma presa fácil. E então surge da escuridão uma família que corre para salvá-lo. Curiosamente, não são os parentes deste bebê, mas mesmo assim não puderam ignorar seus gritos desesperados. Logo, o bebê está de pé e correndo, ao mesmo tempo atordoado e feliz com o seu resgate. A luz do amanhecer encontra o filhote seguindo sua mãe adotiva e seus novos irmãos. Ele não tem a intenção de disputar a atenção dela nem o seu leite. Se a mãe assumisse a responsabilidade de cuidar de um novo infante, poderia colocar em risco o bem-estar de seus próprios filhos. Mas o impulso maternal é tão forte que ela simplesmente não foi capaz de deixar morrer um bebê, mesmo desconhecido. Mais cedo ou mais tarde, graças à paciência dos elefantes, a paz prevalece.
As asas protetoras da família se alargam para dar abrigo a mais um pequenino. A seca faz com que várias famílias de elefantes acabem convergindo para o mesmo poço, cada uma delas guiada até o oásis por sua matriarca. Ambos os filhotes passaram por experiências assustadoras dentro da lama, de modo que é preciso um certo esforço agora para que tomem um banho. Embora o filhote acabe seguindo a mãe, o órfão adotado precisa de um pouco mais de persuasão. Os laços emocionais entre os elefantes são tão fortes e duradouros quanto os próprios animais, mas eles se baseiam no sangue. Só em casos muito raros, um animal que não pertence à família é admitido no bando. Existem animais, no entanto, cuja prática é a de admitir estranhos dentro da família e até mesmo de confiar a eles a guarda dos filhotes. Pequenos habitantes do deserto do Kalahari, uma família de suricates saúda o nascer do sol. Sua vida é duplamente árdua porque são ao mesmo tempo predadores e presas. O segredo de sua sobrevivência está na cooperação. Os suricates têm espírito de equipe, formando extensas famílias que vão muito além dos meros laços sanguíneos. A fêmea dominante amamenta seus bebês durante um breve tempo e depois vai embora. Ela não é apenas a mãe que trabalha fora, é a chefe da família. Ela lidera o grupo numa incursão, cavando freneticamente o solo em busca de animais subterrâneos. Mas essa tática de caçar com a cabeça baixa os torna presas fáceis. Assim, eles colocam uma sentinela que esquadrinha a paisagem do deserto à procura de predadores. Enquanto os outros ouvem os guinchos tranquilizadores, podem continuar sua busca urgente por comida. Uma babá é deixada para trás cuidando dos filhotes que, em geral, não são seus parentes. A babá é muitas vezes uma fêmea estranha que se juntou ao grupo. Elas conquistam seu lugar no interior da família, ajudando a cuidar dos filhotes e trazendo de volta com todo cuidado aqueles que se aventuram muito longe. Os jovens suricates começam a acompanhar suas babás em pequenas caçadas. Elas não apenas vigiam os filhotes, mas também os alimentam. Cada filhote tem a sua babá favorita e muitas vezes briga com os irmãos para tê-la só para si. A babá não apenas lhes dá comida, como também lições muito úteis. Um escorpião, por exemplo, pode ser uma presa tentadora. Seu ferrão pode ser mortal. É preciso um pouco de prática e de coragem até aprender a arrancá-lo. Mas no deserto, um prato suculento como este bem que vale o risco. Um outro modo de um suricate estranho ser admitido numa família é oferecendo-se como sentinela. 2 ou 3 animais se revezam nessa tarefa, substituindo uns aos outros em intervalos de alguns minutos.
No deserto, os olhos precisam enxergar longe, e não apenas os dos suricates. Um rápido aviso e toda a tribo foge às pressas. O trabalho em equipe, mais uma vez, salvou a pele de todos. A família dos suricates tem um espírito prático, mas também está ligada emocionalmente. Os suricates mantêm uma convivência muito íntima entre si, cuidando uns dos outros com uma enorme dedicação. E quando é hora de descansar, descansam todos juntos. Se o pequeno suricate consegue manter relacionamentos tão próximos e tão complexos, o que poderemos encontrar no meio de animais mais parecidos conosco? Vamos penetrar nas florestas da África Central, refazendo o trajeto dos nossos ancestrais e voltar ao passado. Aqui vivem os nossos parentes mais próximos do planeta, os chimpanzés. Chimpanzés e humanos têm 98% de genes em comum. Nosso parentesco é indiscutível e mais do que evidente nos carinhos e na ternura que uma mãe dedica ao seu bebê. O elo entre mãe e filho é especialmente forte e dura por toda a vida. Ele é o núcleo da vida familiar do chimpanzé. De sua mãe, o bebê chimpanzé aprende importantes lições para a vida social e a vida prática. Mas esse aprendizado pode ser divertido. O amor e o apoio que ele recebe de sua mãe dá ao filhote a autoconfiança de que ele precisa para abrir seu caminho na sociedade. Sua família inclui os irmãos mais velhos, mas ele nunca saberá qual dos machos mais idosos do bando é o seu pai. Os machos adultos mantêm uns com os outros relações políticas e não familiares. Todas as relações dos chimpanzés se formam através de contatos físicos bastante íntimos, em que um cuida da aparência do outro. Esse comportamento parece apenas um modo de se manterem livres de piolhos, mas é um detalhe da maior seriedade. É uma prestação de serviço agradável e sensual. É assim que os chimpanzés fazem amigos e influenciam pessoas. Basta observar quem cuida de quem para que toda a hierarquia da sociedade chimpanzé fique visível aos nossos olhos. Os chimpanzés situados num ponto baixo da escala social cuidam dos que estão mais acima. Os líderes não apenas recebem esses cuidados com mais frequência, como têm o direito de escolher parceiros e comida. A posição social da mãe pode determinar a sobrevivência ou a morte de sua prole. Um jovem chimpanzé aprende todas as técnicas de cuidados pessoais cultivadas por seu bando. É parte de sua cultura singular. Alguns machos ficam de mãos dadas quando cuidam um do outro, um sinal de amizade observado apenas entre certos grupos de chimpanzés. Os jovens chimpanzés também aprendem as leis de sua sociedade através de brincadeiras. Eles gostam tanto de brincar quanto as crianças humanas, mas para eles é mais do que uma simples diversão. As brincadeiras enriquecem as habilidades sociais dos chimpanzés e os ajudam a aprender como se socializar entre si. As personalidades se revelam. Um filhote agressivo tende a se transformar num adulto agressivo. Se se trata de um macho, isso não chega a constituir uma desvantagem. Os
Os machos impressionam os aliados e intimidam os inimigos através do exibicionismo, ensinando acessos de fúria fictícios a que recorrem para resolver suas disputas. Mas às vezes as encenações não bastam. Lutas verdadeiras explodem quando os chimpanzés subordinados se unem num golpe de estado contra o macho dominante. Em eventos assim, a ordem social é rompida e uma nova aliança de machos substitui a antiga. Nestas horas, um jovem chimpanzé prefere ficar de fora. Ele pode ficar seriamente ferido ou mesmo ser morto. Quando a poeira assenta, os combatentes se consolam uns aos outros, de modo muito semelhante ao dos humanos. Outra habilidade social que o jovem filhote tem que aprender a dominar. São os animais mais inteligentes que têm mais coisas a aprender com seus pais. Os chimpanzés chegam mesmo a aprender o uso de instrumentos. Nas florestas tropicais, eles se defrontam com o dilema: como comer certas nozes muito nutritivas, mas com cascas duras demais para serem partidas com os dentes? Surge então sua engenhosa tecnologia: um martelo e uma bigorna. Eles levam as nozes para uma clareira onde há numerosas raízes expostas ao sol, que formam bigornas ideais. Um chimpanzé começa a aprender essas técnicas quando ainda está sendo amamentado. É preciso encontrar um martelo com a forma adequada e o peso conveniente, pesado bastante para quebrar a noz, mas com um formato que permita segurá-lo sem problema. A mãe tolera esses pequenos furtos. Esta noz deliciosa é incentivo bastante para que dentro em pouco os filhotes se sintam motivados a quebrar outras por conta própria. As lições são informais. As mães ensinam através de exemplo. É preciso uma década inteira para que um chimpanzé se torne um quebra-nozes competente. Os chimpanzés aprendem a usar um conjunto de instrumentos específico de seu grupo, parte do legado cultural que é transmitido de mãe para filho. Existem outras técnicas mais avançadas a aprender, como, por exemplo, a de utilizar gravetos para recolher os menores pedaços possíveis de comida. Alguns chimpanzés chegam a usar machados de pedra, semelhantes aos que eram usados pelos homens primitivos. O domínio de tais habilidades traz a sua própria recompensa. É outro ponto decisivo na jornada do filhote rumo à independência. Preparar a criança para esta jornada é o objetivo de todos os pais. Uma passagem bem-sucedida para a vida adulta requer não apenas destreza, mas sorte e também amor. A presença dos pais pode ser necessária à sobrevivência, mas é também a fonte da mais transcendental das emoções. O amor compartilhado entre mãe e filho transforma o seu mundo. Quando o pai ou a mãe olha no fundo dos olhos de seu filho, não é com um sentimento de vaidade ao ver seu próprio reflexo. É o reconhecimento de quanto os dois estão próximos, tanto em parentesco quanto em espírito. Ambos desejam apenas fazer com que o filhote triunfe e ocupe o lugar que lhe cabe dentro da próxima geração. As crianças, sendo espíritos naturalmente brilhantes, dão prosseguimento a uma linhagem de vida cuja origem se estende às eras mais remotas do passado para aflorar hoje, cheia de alegria e de esperança no futuro.